Eu me chamo Áurea Maria Cristiano. Eu me chamo Áurea Maria Cristiano. Sou casada há 50 anos. Tenho 4 filhos. Tenho uma filha religiosa. E trabalho aqui na comunidade já há 43 anos. E o meu trabalho sobre a mais que eu frequento é a catequese de iniciação à vida cristã e do batismo. Como você começou a ser catequista? Eu comecei a ser catequista há uns 43 anos atrás. O padre me convidou para mim ser catequista, que estava faltando catequista aqui na comunidade. Era uma comunidade muito pobre, muito simples. Então ele pediu para mim, né, se eu não queria ser catequista. Aí eu disse, será que eu vou ser catequista? Será que eu sei? Apenas eu tenho 8ª série. Ele disse, não, a gente vai fazer um cursinho, né, para estudar um pouco a Bíblia, para conhecer a Bíblia. E naquela época a gente começou com 40 catequistas e a gente fez 6 meses de catequese, né, de catequese sobre a Bíblia, explicando sobre a Bíblia. E aí depois, então, dessas 40 pessoas que nós éramos, ficou só 10. E dessas 10 eu estou até agora. Mas foi uma experiência muito, muito bonita, muito forte, porque a gente conheceu a Bíblia, conheceu muitas partes da Bíblia que a gente às vezes não lia, né? E ele incentivou muita gente a ler essas partes da Bíblia, que às vezes surge alguma pergunta de um pai, de uma mãe, né? Sobre a catequese, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, e a gente foi aprendendo nessa aula que ele deu para nós. 6 meses à noite a gente vinha, a segunda e quinta-feira a gente participava. O que significa para você ensinar a fé? Para mim significa muito, muito, porque é tão bom a gente poder ensinar as pessoas, né, sobre a fé em Jesus Cristo, né, sobre como tudo que Jesus viveu, que Jesus fez, né, é muito bom que as crianças, os pais aprendam a amar esse Jesus, né, essa fé no coração. Eu sempre digo para as crianças, para os pais, que a fé é uma coisa que a gente vai conquistando dia a dia, se aprofundando na Eucaristia, se aprofundando. Não é uma fé que eu tenho que dar para o outro que tem que conquistar essa fé para ele poder continuar amando e perseverando a doutrina cristã. Qual foi a experiência mais marcante que já viveu na catequese? A minha experiência mais marcante foi o primeiro encontro com os pais, aonde surgiu várias perguntas, né? E a gente às vezes não estava bem preparado, né? Porque a gente nunca está bem preparado. Quanto mais a gente participa de reuniões, de formação, a gente nunca aprende tudo. A gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Eu já estou com 70 anos e ainda não aprendi tudo, não sei tudo, né? Então essa minha experiência foi com os pais, que aí a gente começou a estudar mais, a se aprofundar mais, porque a gente queria uma resposta para dar para os pais. Porque a gente não pode dizer, eu acho que é assim, eu acho que é assado, não. Tem que dizer, é isso, confirmar aquilo que eles perguntam, não por dizer que eu acho que é, não. Muitas vezes eu perguntava muito para o padre Francisco, o padre Eli foi muito nosso orientador, né? Eu perguntava muito, e também às vezes eu perguntava muito para o padre Valdir, né? Que ele também era muito amigo da nossa família, ele era também diretor espiritual da família, então a gente perguntava muita coisa também para ele, né? Aí eu precisava saber responder isso e isso, então ele me orientava. Nunca respondi uma coisa que eu não sabia que era a certeza. O que mais te motiva a continuar nesse serviço? Esse amor a Jesus. Para mim, falar de Jesus e de Maria, para mim é a coisa mais gostosa no mundo que eu tenho que falar. Por quê? Sabe por quê? Porque eu penso assim, como eu sei muita coisa de Nossa Senhora, de Jesus, eu também quero que as pessoas também saibam, para eles poderem também continuar amando esse Jesus. Então, o que mais me motiva eu da catequese é de transmitir aquilo que eu sei, que eu aprendi, para pessoas também ter uma experiência desse Jesus que a gente tanto ama e que deu a vida por cada um de nós. O que você espera que os catequizandos levem para a vida depois da catequese? Que eu espero que eles testemunhem o que eles aprenderam
Eu sou muito feliz porque eu tenho muitas catequistas que foram minhas catequizandas, né, que dão catequese aqui. E esses dias eu fui numa reunião da irmã Marlene, cheguei lá, tinha uma catequista que é coordenadora da catequese da Zambuja. E quando ela me viu, ela ficou feliz, e eu mais feliz ainda, porque sabia que elas vão continuar a missão que eu tanto falo para elas, né? Que hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos, mas eles que são novos, eles podem continuar essa missão que Jesus escolheu, né? Porque Jesus escolhe nós e ele nos capacita para que a gente possa continuar essa missão. E esse trabalho que a gente faz na comunidade, quando a gente faz com amor, com carinho, a gente parece que não pode deixar, parece que tem que continuar, sempre seguir, né? Sempre levando a palavra, né? Testemunhando. O importante de tudo é o testemunho, né? Se a gente tem o testemunho, é o importante na vida da gente. Qual é a maior alegria de estar nesse serviço? A maior alegria de eu estar nesse serviço é poder servir as pessoas. Eu sempre, quando eu saio de casa para fazer uma catequese, ou para ser ministra, alguma coisa, fazer uma leitura, alguma coisa, eu sempre digo, Jesus vem comigo, fica conosco, para que a gente possa anunciar a tua palavra, e não a minha, mas a tua palavra. E qual é o maior desafio? Muitos desafios, às vezes, as críticas, né? Os empecilhos, que às vezes vêm, né? A gente pensa que está fazendo tudo certinho, mas às vezes tem pessoal que vem de fora, vê de fora, às vezes não acha que é assim, né? Então, às vezes, o meu empecilho, muitas vezes é as críticas, né? Mas a gente, quando é construtiva, a gente não vai para frente. Continua essa missão, porque Jesus também foi criticado, foi humilhado, né? Mas ele não deixou de pregar o reino de Deus. E é isso que eu quero fazer, pregar o reino de Deus sempre. O que você aprendeu sobre fé e comunidade nesse tempo? O que eu aprendi muito sobre fé e sobre a comunidade é que a gente tem que se doar com amor. Tem que fazer o trabalho com amor. Não querer fazer o trabalho para aparecer. Eu vou lá porque todo mundo vai me ver, né? Então eu não posso, tem que ir bem arrumada. Não, eu quero fazer o trabalho da comunidade para Jesus. Às vezes eu sempre digo, eu não estou fazendo para as pessoas, mas sim para Jesus, é Ele que eu tenho que agradar, não é as pessoas. Se as pessoas gostam do que eu faço, bênção. Se não gostam do que eu não faço, graças a Deus. Decidi falar que 2 anos antes de ser paróquia aqui, o Padre Eli convidou nós para fazer parte da catequese de batismo. Naquela época não era catequese, a gente dava curso, né? Era uma sala cheia, né? Por que que ele queria que nós fundássemos a catequese de batismo aqui? Porque muitas pessoas iam para o centro fazer o curso lá, e aí não podia, às vezes tinha gente que não tinha um carro, não tinha condição de ir, né? E tinha muita gente nessa nossa comunidade que precisava fazer, né? Então ele disse, que bom vocês pegar e fazer essa catequese lá, era curso que ele dizia, né? E fazer esse curso lá na comunidade de vocês. E a dona Lúcia, a mulher de seu Mário, pegou como coordenadora. E ela me convidou, tu dás catequese para catequese de primeira comunhão, e tu não queres participar da nossa catequese de batismo? E para falar sobre os 7 sacramentos? Aí eu disse, se tu acha que eu posso fazer, eu vou. E começamos naquela época, fomos várias vezes lá na paróquia São Luís, para ver como é que eles faziam, né, catequese de batismo, como é que eles orientavam, né? E depois a gente começou aqui. Aí começamos com a Jane, com o diácono Germano, com uma lá do Poço Fundo, e a dona Araci. Dona Araci também era catequista aqui do batismo, e a gente começou a dar catequese. E eu sempre falei sobre os 7 sacramentos, mas a gente se focava mais sobre o batismo. Mas eu falava sobre o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação, o sacramento do matrimônio, da ordem, né, da unção dos enfermos. Eu falava sobre, mas o que mais a gente focava era sobre o batismo. E aí depois, quando veio essa nova catequese agora, né, da iniciação,
a gente então começou a dividir. Agora a gente está com, agora a dona Araci, a dona Lúcia já faleceu, a Araci já faleceu, a Rosana do Poço Fundo foi cuidar da mãe dela, não pôde mais vir. E foi muito bom, o padre Sérgio também arrumou para as comunidades também da catequese, para dar oportunidade para a catequese de batismo nas comunidades. Então, cada comunidade, a Sagrada Família, Poço Fundos, a Ponta Russa, Santa Luzia, Zantão, tem catequistas que dão catequese de batismo. Então ela também não precisa deslocar de lá para vir aqui. E agora hoje a gente está com, hoje estou com a Marisete, né, que ajuda muito, é muito eficiente, a Valéria Mafra, que também, né, ajuda nós, a Marisa, né, Marisa Cassola, e a Terezinha também. Então, a Então, senhora está desde o começo desde antes de ser paróquia, eu estou aqui na na catequese de batismo. batismo. Tem alguma coisa que encanta os olhos, assim, Eu da gosto assim catequese? muito que a gente vai fazer a visita nas casas dos pais e a gente benze a casa, é muito bom assim que as famílias, às vezes, são famílias meio afastadas da igreja e eu já vi tantas famílias afastadas da igreja que estão começando a participar da missa, participando de às vezes de formação. Então para mim é muito assim gratificante saber que as pessoas, né, levam a sério, né?